Olá, Cíntia Roberti falando aqui no nosso canal Expanda, nessa maravilhosa egrégora Holístico Sem Fronteiras. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu gosto muito, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Nesse livro, Dale trata de assuntos, de temas muito relevantes para a nossa vida, em especial, para que a gente tenha mais qualidade de vida. Peguei aqui um trecho do livro onde ele comenta sobre 9 palavras que podem transformar a nossa vida. E ele conta, que há alguns anos pediram para ele responder uma pergunta num programa de rádio. E a pergunta era: qual a maior lição que o senhor já recebeu? Aí ele diz aqui, a resposta era fácil. A maior lição, mesmo que já aprendi, é a importância do que a gente pensa. Se eu soubesse o que você pensa, eu saberia o que você é. Nossos pensamentos fazem com que sejamos o que somos. A nossa atitude mental é o fator X que determina o nosso destino. Emerson disse, um homem é o que ele pensa o dia todo. E como poderia ser realmente qualquer outra coisa? Sei agora, sem qualquer sombra de dúvida, que o maior problema que você e eu temos de enfrentar, na verdade, quase que o único problema que temos de enfrentar é da escolha de pensamentos acertados. Se pudermos fazer isso, estaremos no caminho que nos conduzirá à solução de todos os nossos problemas. Marco Aurélio, o grande filósofo que dirigiu o Império Romano, resumiu tudo isso em 9 palavras. 9 palavras que podem determinar o seu destino. Nossa vida é o que os nossos pensamentos determinam. Sim, se tivermos pensamentos felizes, seremos felizes. Se pensarmos em coisas que nos causam medo, seremos medrosos. Se pensarmos em doenças, provavelmente ficaremos doentes. Se pensarmos no fracasso, fracassaremos com toda certeza. E se nos entregarmos à autopiedade, todos irão querer nos evitar, afastar-se de nós. Você não é, disse Norman Vincent Peale, o que você pensa que é, mas o que você pensa, você é. Estarei por acaso defendendo uma atitude do gênero poliana, habitual para enfrentar todos os nossos problemas? Não. A vida, infelizmente, não é tão simples, mas estou afirmando que devemos assumir uma atitude positiva, ao invés de uma atitude negativa. Em outras palavras, devemos nos interessar pelos nossos problemas, mas não devemos nos preocupar com ele. Qual a diferença entre nos interessar e nos preocupar? Deixe-me dar um exemplo. Todas as vezes que atravesso as ruas congestionadas de Nova York, presto atenção no que estou fazendo, mas não me preocupo. Interessar-se significa procurar compreender como são as coisas e tomar calmamente as medidas necessárias para enfrentá-las. Preocupar-se significa dar voltas em círculos inúteis e enlouquecedores. Uma pessoa pode muito bem estar interessada em resolver problemas seríssimos e, não obstante, andar com a cabeça erguida e estar bem trajado. E aqui, gente, ele vai dando vários exemplos da diferença entre se preocupar, e ser cauteloso. Então, ele cita vários e vários exemplos, ok? Então, ele sempre diz assim: atenção, a gente pode sim estar de olho em tudo que acontece na nossa vida, sem perder a nossa saúde mental, Sem ficar o tempo todo pensando e remoendo situações da nossa vida, certo? Ele fala assim, uma vez um dos meus alunos sofreu um colapso nervoso. Qual a causa? Preocupações. Esse estudante me disse: eu me preocupava com tudo. Me preocupava porque era magro, depois eu pensava que estava perdendo cabelo, depois eu tinha medo de não ganhar dinheiro suficiente para casar, depois eu sentia que não ia ser um bom pai, depois eu tinha medo de perder
uma pessoa que eu amava, depois eu pensava que não estava levando uma vida decente, aí eu me preocupava com a impressão que eu causava nas pessoas, me preocupava porque pensava que tinha úlcera no estômago, pensei que eu não podia mais trabalhar, enfim, fui criando tantas tensões dentro de mim que isso virou um excesso de pressão, como uma válvula. A pressão tornou-se tão insuportável que alguma coisa tinha de acontecer e aconteceu. Então, se você nunca sofreu um colapso nervoso, peça a Deus que jamais lhe aconteça, pois nenhuma dor física pode exercer tanto sofrimento como uma mente atormentada. E aqui ele diz, que esse aluno teve um colapso tão sério que não conseguia falar sequer com a família dele, certo? Ele ficou assim num estado realmente lastimável. Então, gente, no livro ele vai contando essas experiências, os tormentos, como que a pessoa pode se tornar tão atormentada. E aqui ele diz, Napoleão e Helen Keller são exemplos perfeitos da afirmação de Milton. Napoleão dispunha de tudo que os homens habitualmente almejam, glória, poder, riqueza. E, não obstante, disse em Santa Helena, não conheci jamais 6 dias de felicidade em minha vida, ao passo que Helen Keller, cega, surda e muda, declarou, considerei a vida tão bela. Então aqui ele fala que a confiança em nós mesmos é uma vitória. Então que devemos sempre confiar em nós mesmos, sempre nos voltar para o que a gente acredita de nossos potenciais, certo? Tô vendo aqui mais um trechinho que eu quero compartilhar com vocês, mas vocês sabem que eu tô sempre aqui no canal falando muito do poder da mente, do pensamento, do quanto ele é importante para que a gente entenda que a gente pode ter domínio realmente sobre as coisas, a gente pode ser mais tranquilo, tá? E aí eu vou ler um outro trecho que ele deixa aqui no livro, que é somente por hoje. Somente por hoje serei feliz. Isso pressupõe que o Abraham Lincoln, disse a verdade, ou seja, que muitas pessoas são quase tão felizes quanto o resolvam ser. A felicidade vem do íntimo, não é uma questão de exterioridade. Somente por hoje vou procurar me adaptar às situações como elas são e não vou procurar ajustar tudo aos meus próprios desejos. Vou aceitar a minha família, meus negócios, minha sorte, como se apresentarem, ajustando-me a eles. Somente por hoje cuidarei do meu corpo e vou exercitá-lo. Tratarei dele e vou alimentá-lo. Não abusarei dele nem o esquecerei, para que ele seja um mecanismo perfeito sob o meu controle. E aqui a parte que mais me interessa, Somente por hoje eu vou procurar fortalecer minha mente. Aprenderei alguma coisa útil, não serei vagabundo mental. Lerei alguma coisa que exige esforço, raciocínio e concentração. Ok? Então, se a gente quer desenvolver uma atitude mental de paz e felicidade, a gente tem que pensar e agir alegremente. E aí você se sentirá realmente alegre. Então, sugiro a leitura desse livro. O audiobook dele também tem disponível. Como evitar realmente as preocupações e, de fato, a gente começar a viver. Abraço no coração. A gente se encontra no próximo áudio.